Estamos entrando. Então, boa noite. Boa noite, Dr. Roberto Lúcio. Boa noite a todos que estão conosco. Queremos começar o ano de dezembro, essa época de Natal, de Advento, lembrando do Mestre Jesus, que nos deu a orientação do seu Evangelho, e também com a oportunidade grandiosa de termos um amigo, Dr. Roberto Lúcio, pela terceira vez, dessa vez virtual, conosco em Viena, ou quase. Então, muitos de nós já conhecemos Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza. Ele é médico, psiquiatra, vice-presidente da AME Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil, atua no Hospital Espírita André Luiz, onde foi diretor por 15 anos, é psiquiatra, psicoterapeuta do Instituto de Assistência Psíquica Renascimento, e é coautor e autor de vários livros, entre eles esse livro, que é o título da palestra de hoje, em coautoria com Alcione Albuquerque. Outros livros que o Dr. Roberto escreveu é Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Carlos, Por que Adoecemos, 2 volumes, Desafios em Saúde Mental, Depressão, uma abordagem médico-espírita e outros. Então, obrigado, Dr. Roberto Lúcio, por ter nos dado um pouquinho do seu tempo no fim de semana. Nos deixa muito feliz. Eu passo a palavra primeiro ao Joseph para lhe dar as boas-vindas. Muito obrigado, Rejane. Então, muito bem-vindo, Dr. Roberto Lúcio. Estamos muito felizes por essa mais uma oportunidade recebida. Sentimos-nos verdadeiramente presenteados pela essa palestra que você nos oferece neste momento. Então, seja bem-vindo. Agora a palavra é sua. Obrigado. Eu é que agradeço. Para mim é uma alegria, né? Acho que é bom a gente ficar um tempo distante, quando encontra os amigos e a gente vê o tanto que isso é importante, o quanto que a gente se gosta e quanto a gente forma essa família espiritual que nós temos. Eu vou colocar um material diapositivo para a gente poder utilizar aqui. Isso aí. E nós vamos falar dentro aí da nossa perspectiva desse livro e do tema do livro. Eu acho muito importante a gente falar um pouquinho do livro, embora a gente tenha participado ativamente como médium. A história do livro mostra a pequena interferência da gente nesse trabalho que os espíritos trouxeram e que se transformou, de um ponto de vista filosófico, na base dos trabalhos que nós realizamos na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, onde nós atuamos. Esse livro, ele é fruto de um pedido da espiritualidade para que eu e a Alcione treinássemos a psicografia, que isso seria importante para o nosso trabalho. E com uma orientação que isso fosse feito nos nossos lares, no momento de tranquilidade, no mesmo horário, de preferência, cada um nas suas casas, e que esse material fosse guardado, que ninguém de nós, né, nem nós, os dois médiuns, nem o grupo, tivesse acesso a esse material que era para ser guardado. E isso ocorreu durante alguns meses, sempre no mesmo dia da semana, até que um dia
numa das nossas reuniões mediúnicas na associação, o coordenador desse livro, que é o Espírito Homero, ele se manifesta e diz que era hora de estudar o livro. Nós assustamos, que livro? Nós não sabíamos nem que livro era aquele, o que ele estava dizendo, e ele disse que o material que estava reunido, ele era uma estrutura de um livro. Eu falei com o grupo, isso é muito estranho, porque eu recebi textos que começam com 3 pontos, que terminam com 3 pontos, que significa que nem tem um final, como é que esses textos podem fazerem um livro. Foi quando Alcione, na reunião, falou a mesma coisa. Então, alguns textos nós recebemos completo, e alguns textos eles foram divididos em parte, psicografados ou por mim ou por Alcione, e esse material foi estudado pelo grupo durante quase 3 anos, e ele gastou um pouquinho mais de tempo para ser publicado a sua primeira edição, que não é essa que está aí, porque a primeira edição era só o trabalho da psicografia. Esse livro novo, ele foi um presente da AME Editora e do Dr. Andrei Moreira aos amigos espirituais, comemorando os 20 anos do livro. E nesse livro novo há comentários de vários companheiros sobre os textos que foram ditados pelos espíritos, e um texto novo que complementa o trabalho, que é o último capítulo, que também foi escrito pelo coordenador espiritual do livro, que é o Espírito Homero. Acho que isso é importante para que as pessoas entendam que é uma visão filosófica, um pouco diferente da linguagem que a gente ouve todos os dias dentro da casa espírita, mas não indo contra a questão da doutrina, mas dentro de uma perspectiva inclusive para que a gente pudesse trabalhar enquanto terapeutas numa abordagem integral do ser. Então, no livro, o espírito de Joseph Kleber, porque o livro tem vários textos, né? Então, ele nos fala, né, que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Então, nós vamos só adiantar um outro texto, que é um texto de Emmanuel, que a gente acha muito importante, né? Os espíritos, ainda em Um Homem Sadio, diz que saúde é um objetivo maior do homem, que se confunde com a felicidade, e Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz que para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, nós vamos ver que a leitura de saúde dos amigos espirituais, ela vai além da visão que nós temos hoje de saúde dentro da academia, né, que diz que saúde, né, é o completo bem-estar biopsicossocial, e não simplesmente a ausência de doenças. Então,
nós vamos ver que, para os espíritos, a saúde do corpo, muitas vezes, não significa a saúde da alma. E que a saúde da alma é algo que nós construímos de encarnação para encarnação. Quando o Joseph Gleber nos diz que a saúde é a real conexão da criatura com o Criador, né, o que nós entendemos é que nós seremos saudáveis quando vivermos plenamente de toda a nossa condição, nós vivemos plenamente a questão, né, da lei de Deus. Então, enquanto a lei que habita na nossa consciência, segundo a orientação que os amigos espirituais trouxeram a Kardec, enquanto ela não estiver na nossa caminhada, em termos de realização, não só em termos de presença interna, inconsciente, nós não vamos ser pessoas saudáveis. Certamente por isso que Emmanuel, em um outro texto, ele diz que a Terra é uma grande enfermaria onde nós estamos internados à busca de alta. Então, do ponto de vista espiritual, nós não temos saúde. Porque a saúde nossa, ela é muito maior e alguém não pode ser saudável, alguém não pode ser feliz diante de tantas situações de infelicidade que estão presentes na Terra. Nós estamos num momento, né, onde que há uma doença grave, fazendo um enorme movimento de mudança para a Terra. Mas a gente entende, e aí com a fala de Emmanuel, que as doenças vêm para nos ensinar alguma coisa. Então, se nós não abrirmos o coração e a mente para entender os propósitos de Deus para a nossa vida, nós não vamos sair de uma situação de doença com os recursos que nós precisávamos. Porque o que eu preciso não é melhorar o corpo, não é desaparecer com a infecção, não é ficar livre do câncer. Eu preciso entender o propósito dessas coisas na minha vida, e não no sentido punitivo, o que eu fiz em outra vida, porque eu nasci com câncer agora. Não. Não é essa a proposta divina. O Criador não está aqui o tempo todo nos punindo. Tudo e todas as coisas que estão na nossa vida, elas o estão para que a gente possa aprender alguma coisa. Então, eu sempre me lembro, nesse contexto, de um trabalho de um colega que é médico no interior do estado do Paraná, aqui no Brasil, e que ele trabalhou num posto de saúde, na pediatria, com muitas crianças com diabetes. E essas crianças vinham de culturas, de situações mais diversas, de visões religiosas mais diversas. E ele um dia teve a ideia de fazer uma pergunta para essas crianças que tinham diabetes 1, né, nasciam com a diabetes, e ele perguntava de sopetão, né, abruptamente para essas pessoas, para esses meninos,
durante uma entrevista e dizia assim: por que você tem diabetes? E ele começou a se assustar, porque ele ouviu uma mesma resposta da grande maioria daquelas crianças: para ter limite. E quem conhece a diabetes sabe que a diabetes é uma doença que nos ensina a necessidade do limite. É como a pandemia, né, que quando eu, nesses tempos, tive que falar muito, e quando os outros me perguntam, eu falo assim: olha, a pandemia veio nos ensinar algumas coisas, mas a primeira delas é disciplina. A segunda delas é renúncia, né? E a terceira, e talvez mais importante, a humildade. De entender que a gente é pequeno, que a gente não controla nada, que um vírusinho que tem micro, né, o tamanho dele não nos é possível nem vê-lo a olho nu, é capaz de fazer essas mudanças todas. Nesse contexto em que a saúde ela é algo processual, ou seja, ela vai se aprimorando nos processos de encarnação, a gente tem estágios, né, etapas de saúde. Então, tem momentos que nós estamos mais saudáveis, momentos que nós estamos menos saudáveis e que nos exigem mudanças, que nos exigem propósitos, que nos exigem transformação. Então, vamos ver aí, né, que se a saúde é essa conexão com Deus, os amigos espirituais falam o seguinte, no livro: a relação primordial da vida se faz na realização eterna do amor de Deus feito luz. Então, nós precisamos o tempo todo desse amor para nos alimentar. E o conhecimento é um instrumento que o espírito vai adquirindo pouco a pouco e que vai indicando o caminho de saúde. E à medida em que nós aprendemos a amar nós mesmos, a amar o outro, a amar a Deus, esse amor, essa manifestação viva dessa expressão é que vai mostrar o nosso estado de cura. Então, o nosso estado de cura não é eu ir ao laboratório e fazer os exames e todos os índices estão dentro da referência. Não é fazer um número enorme de exames de imagem e eu não tenho nenhuma alteração física. É a minha manifestação de amor que vai fazer com que eu esteja apresentando esse processo. Os amigos espirituais, né, orientando o trabalho terapêutico nesse livro, eles dizem que a gente nunca deve enfatizar a doença. Que quem trabalha com auxílio, e vamos lembrar que não são só os profissionais de saúde, né, dentro do trabalho espírita, dentro do trabalho religioso, aquele que cuida do outro também é um terapeuta, até porque a palavra terapeuta, ela vem do grego e ela significa, né, aquele que leva a Deus. Então, o trabalho real da terapia é fazer com que o homem se conecte novamente com Deus. E a gente ficar focado nas doenças, né,
é até uma forma de ingratidão, porque nós temos tantas bênçãos na vida e focar a vida naquilo que a gente tem de ruim não resolve. Os amigos espirituais dizem que a gente tem que ter o cuidado de como se trabalha para que o indivíduo melhore. Como que nós devemos fazer para adquirir saúde? Então, às vezes você é impaciente e resolve assim, eu tenho que vencer a minha impaciência. Esse exercício direto para a sua doença vai enfatizar a sua doença. Se você focar nas virtudes que você já tem, se o terapeuta focar nas virtudes que a criatura já desenvolveu e estimular a ação nesse sentido, quando o indivíduo vê, ele já está paciente, o que não era realidade na sua vida e na sua caminhada até então. Então, ele diz, né, que num determinado momento que o novo psicólogo, e aí pode ser qualquer profissional da área da saúde, tem que ser, acima de tudo, um guia que leva a Deus. Sem essa reconexão com o divino, a gente não vai conseguir a nossa saúde. Eu sugiro, para quem se interessa no tema, para quem busca o tema, a leitura do capítulo 86 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. O título desse capítulo é Estás doente? É uma pergunta. E a gente vai ver a profundidade que Emmanuel traz para a nossa reflexão. Dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, nós temos vários grupos terapêuticos. Nós atendemos gratuitamente clientes, pacientes, né, que são encaminhados para nós, para fazer esse trabalho no âmbito espiritual. Então, eles recebem, enquanto estão em tratamento, a assistência conforme o grupo médica, assistência psicológica, o trabalho operativo, de conhecimento espiritual, informações doutrinárias que são importantes, recebem um passe, são alvo de desobsessão. Então, esses pacientes, quando vão começar no grupo, a primeira lição que eles vão estudar no conjunto, para entender o tratamento, é essa página do livro Fonte Viva, de imensa profundidade dentro do campo da saúde. Então, a verdadeira doença, né, é essa desconexão, e os espíritos afirmam para a gente que toda doença é de cunho espiritual. Aí nós precisamos parar um pouquinho, porque a abordagem, muitas vezes, ou a interpretação que as pessoas fazem, é que toda doença é causada pelos espíritos, pelos obsessores. E o texto é muito claro, posteriormente, a mostrar que não é isso. O que eles levantam é que o adoecimento vem da relação da criatura com o Criador. E dependendo da gravidade dessa desconexão, nós vamos ter inúmeras doenças. Mas alguém poderia me perguntar assim, mas a pandemia, que é um vírus que fugiu do laboratório, ou
qualquer coisa que queiram interpretar, que isso não é o sentido real é que o vírus está aí, ele é muito grave. Isso é espiritual? Estar na Terra, no momento de provas e expiações, no instante que mais uma vez a Terra passa por uma nova pandemia, porque pandemia não é uma coisa nova, né? O que é novo hoje é a diferença desse coronavírus em termos de gravidade, é a possibilidade da globalização e da gente ter informações muito claras sobre a situação, que de um lado apavora, assusta, de outro lado vem recursos para conhecimento, tratamento, transformação, mas eu estou aqui hoje porque eu tenho uma necessidade espiritual. Ninguém está encarnado por acaso. E a construção da nossa reencarnação, ela passa por uma matemática e uma metodologia que é muito além da capacidade humana de entender. Então, toda doença que nós temos, ela está tentando tratar as doenças que nós possuímos. Então, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa é uma frase de Jesus a Pedro em Boa Nova, que foi colocada a pedido dos espíritos no livro O Homem Sadio. Que nós temos que entender que muitas doenças e a grande maioria dos nossos sofrimentos não são frutos da nossa perversão, da nossa maldade, que são muito mais frutos da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa imaturidade. O que isso tem de importante? Essa leitura de Jesus é uma leitura acolhedora, é uma leitura de respeito ao outro, não a leitura que normalmente nós fazemos diante da doença do outro e da nossa doença, que é uma leitura de acusação, em que nós queremos ver e falamos da maldade que os nossos olhos veem naquela situação, que justificariam o lugar em que o indivíduo está. E ainda os amigos espirituais vão nos falar que o processo obsessivo, ele não é causa de doença. Ele é um efeito de um mal anterior. Toda obsessão começa por uma auto-obsessão. Não existe obsessão de via única. Toda obsessão é de via dupla. Aquele que nós entendemos por algoz, aquele que nós entendemos por vítima, na realidade, é ao mesmo tempo algoz e vítima dessa relação obsessiva. Então, nenhum espírito pode fazer com que eu adoeça se eu não carrego uma carga genética, uma herança familiar, que falam de uma herança espiritual, tanto um quanto o outro, é na minha vida. Se eu não tenho problema nenhum com a bebida, se eu não tenho nenhum vínculo com a bebida, nenhum espírito vai me fazer beber e ser alcoólatra. Então, a situação é bem essa, né? E aí, nós vamos trazer essa visão filosófica para entender quais são as nossas doenças e quais são os nossos tratamentos.
como é que a gente adoece? Né? Mas não é a doença física, é a doença espiritual. Nesse sentido, o espírito de Homero, no Homem Sadio, ele escolheu o mito da queda do paraíso, que está contido no capítulo 2 do livro da Gênesis, né, que é o primeiro livro do Velho Testamento. Aquilo é um mito. Ele pegou aquele mito para a gente pensar um pouco dessa situação. Como é que a gente adoece? Então, para quem não conhece a história, é importante a gente sumariamente trazer o mito para o nosso entendimento. O mito diz que Deus havia criado Adão, e depois, ele achando que ele estava só, ele cria Eva, e Jeová apresenta, né, a eles o paraíso, dá-lhes a função de dar nomes, de cuidar, e dizer que tudo que tem no paraíso pode ser por eles utilizado, exceto uma coisa. E apresenta a eles uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz a eles claramente que eles não podem comer desse fruto. Acontece, né, que, posteriormente, a serpente aparece no mito e pergunta a eles se eles já haviam comido. Eles disseram que não, e dizem que Jeová havia proibido. Ele disse: ele está proibindo porque ele sabe que o dia que vocês comerem daquele fruto, vocês serão iguais a ele. Aí a mulher vai e pega o fruto, come e dá o fruto para o homem. Jeová vem e percebe que alguma coisa aconteceu de errado. Eles assumem com dificuldade o que fizeram e são punidos com a perda do paraíso junto com a serpente, e a cada um deles é dado uma grande punição, das quais nós vamos falar quando falarmos de tratamento. Então, dentro desse contexto, né, eles perdem essa situação, e o que nós vamos entender? O que nos é proibido, o que nós não temos direito na vida, é do conhecimento de toda a verdade. Enquanto os espíritos, na sua caminhada evolutiva, acharem que são capazes de poder ter todo o conhecimento e controlar toda a criação, nós vamos estar desconectando de Deus. Porque nós vamos estar negando o papel do Criador, o lugar de paternidade de quem nos acolhe, nos guarda, nos oferece a oportunidade, e vamos ter que aprender um novo propósito. E é muito interessante que o mito é muito claro. Eva vai pegar o fruto quando a serpente diz a ela que, se ela comesse o fruto, ela seria igual a Deus. E o que é que a gente vê na história da humanidade o tempo todo? É o homem buscando o tempo todo querer ser Deus, negar o seu lugar de criatura e se colocar como poderoso e capaz de fazer todas as coisas
no sentido de ser dono do universo e das leis do universo. Quando isso acontece, nós vamos ter que passar pelo processo de transformação. E ele vai nos mostrar, no próprio mito, quais são os instrumentos para se tratar. Homero diz, né, dentro de uma linguagem simbólica, que a nossa humanidade tem 3 tipos de doentes. Os doentes serpente, os doentes Eva e os doentes Adão. Ele diz claramente, né, que os doentes serpentes são as criaturas rebeldes, as criaturas que se opõem a Deus, que tentam dominar a humanidade, dominar os seus irmãos na caminhada, principalmente, né, prometendo valores que estão longe da sua capacidade, ou trazendo a eles o medo, a coisa, que é o que a serpente faz. Do ponto de vista psiquiátrico, eu entendo que as serpentes são os psicopatas. São aquelas criaturas na humanidade que não têm culpa, que só pensam nelas, que negam toda a situação, né? E que o mundo é elas, é o umbigo delas, elas são a essência do egoísmo, né, que não reconhece a divindade. A serpente, né, é a vaidade. É isso que aconteceu com ela. Quando ela viu que ela podia ser grande, ela podia ser Deus, ela foi buscar o fruto. E Adão, o homem, né, ele comete 2 atos extremamente graves na situação. Primeiro, né, que é o comodismo, que é uma coisa que as pessoas fazem muito, usar do erro do outro para justificar o seu erro. Quando o Jeová chama atenção, ele fala assim, eu não fiz nada, Senhor. Foi a mulher que me deu de comer. E eu fico falando, ela deve ter aberto a boca dele, enfiado o fruto, enfiado 2 dedos para a garganta abaixo e fez ele comer à força. Né? E ele tem um outro lugar extremamente complicado, né, que é o lugar da preguiça. Ele não se movimentou para fazer nada, nem para evitar que a mulher errasse e nem para buscar o fruto para ele, que depois ele aceita. E o próprio mito vai nos mostrar como cada criatura, é claro que cada um de nós tem um pouquinho dessas figuras que são trazidas no mito, mas como que o mito, na sua inteligência, mostra não só o nosso adoecimento, o nosso desrespeito à lei, né? Porque dentro da visão dos espíritos, no homem sadio, e dentro da visão de Emmanuel, doença é egoísmo, é vaidade, é orgulho, são as vicissitudes da humanidade. E Jeová vai dizer à mulher, vai dizer primeiramente à serpente, e tu, serpente, se arrastará sobre a terra e a mulher pisará sobre a tua cabeça. O que está dizendo aqui? Que essas figuras vão passar, né, pelo desafio de serem humilhados,
de terem que se humilhar, né, serem humildes dentro dessa caminhada, e elas estarão sob o guante, porque a mulher representa, na linguagem simbólica, o sentimento. Então, quando o sentimento pressionar a vida dessas criaturas, elas vão ter que se arrastar na terra. Elas vão ter que aprender a humildade, né? Porque a serpente é essa manifestação do egoísmo através do orgulho de querer ter o poder e de mandar em todas as situações. Ela ainda nos dá, né, o remédio para a mulher. E tu, mulher, parirás em dor. A vaidade só se vence quando o sofrimento e a luta fazem com que ela produza novas coisas, novos rebentos, novas estruturas para a vida. As pessoas vaidosas, elas só vão mudar o caminho quando a dor atingir a alma de maneira intensa. E para o homem, né, preguiçoso, que está lá acusando os outros que ele não fez nada, que ele foi um pobre coitado, ele foi uma vítima, Jeová diz: e tu, homem, comerás o pão com o suor do teu trabalho. Então, nós vemos que, nesse contexto, se a doença é espiritual, o tratamento é, né, a vivência do sentimento, construindo a culpa e levando à humildade, né, a dor como força de transformação e o trabalho da criatura. Nós vamos sair do campo quando nós entrarmos nesse campo, nessa situação, nesse contexto, nesse lugar. Então, nós não estamos aqui falando das doenças de hoje. Nós estamos falando da doença, como diz a homeopatia, da psora primária. Daquela doença, daquele momento em que nós nos desconectamos com Deus e que precisamos reconstruir e que os processos da reencarnação vão trazendo para a gente elementos para que a gente se modifique. Nesse contexto, não nesse livro, né, mas numa mensagem dos amigos, eles dizem que, ao contrário, né, o homem quer ter saúde, ele não tem que perguntar por que adoecemos. Que é a maior pergunta que a gente vê. As pessoas vão à casa espírita e querem assim, o que eu fiz noutra vida para ter esse sofrimento, para ter perdido uma mão, para estar com essa doença? Olha, nós não temos essa resposta. E essa resposta não é única, não é matemática. Embora a gente reconheça que muita gente coloca uma visão matemática, para mim, superficial, né? Diz assim, você nasceu sem mão porque na outra vida você cortou a mão. Eu aprendi com o Espírito Carlos, que nos orienta, uma coisa muito interessante. Ele fala numa mensagem: o Senhor da vida, na sua infinita sabedoria e misericórdia, tem
como excelência da lei, que é mais importante que um homem que malbaratou o uso da mão, que ele se utilize da sua mão para o bem, como numa receita que oferece o remédio para o alívio da dor, do que ele volte a essa vida sem essa mão. Então, nós precisamos entender que, nesse contexto, né, a pergunta não é o porquê, o que aconteceu antes. A pergunta é, para que eu estou doente? O que a vida quer de mim nesse contexto? O que a vida quer de mim nessa situação? Então, eles nos lembram, o Homero, que é o coordenador desse grupo, que nós atuamos através da compreensão do nosso papel como instrumentos que, retirando as escamas da visão do ser, auxiliamos os outros na conquista íntima de se limpar para se vestir com a túnica nupcial no banquete divino da felicidade. Então, que o papel nosso é de auxiliar as pessoas a poderem ver, porque a construção da saúde está na mão de cada um. Cura, na verdade, é autocura, como o livro do Dr. Andrei Moreira fala para nós nesse contexto, que também foi publicado pela AME Editora, a AME da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, nós queríamos encerrar, dizendo que o homem sadio, muitas vezes a gente, no contexto da grandeza e do entendimento da mensagem de Jesus, a gente fica vendo essa imagem, que é muito interessante, porque ela reúne o mineral, o vegetal, o animal. Então, que o trabalho de transformação é esse processo de evolução, e que muitas vezes nós achamos que a grande mensagem de ser sadio é a postura do Cristo, no sacrifício da cruz para ensinar o amor, e a gente vai ver que isso é muito mais, porque a grande mensagem dele é a da libertação do espírito. Quando nós sabemos aproveitar o nosso processo evolutivo e libertamos o nosso espírito, dessas algemas que nós criamos dentro do processo de nos mantermos na carne, em sofrimento e luta por nossa própria escolha. Então, era isso que nós queríamos trazer. Nós queremos agradecer mais uma vez aos companheiros de Viena, agradecer na pessoa da Rejane, na pessoa do Yus, são amigos que nós fomos construindo nesse tempo todo, e dizer muito obrigado, e que todos nós possamos, todos vocês possam receber essa rosa que parte do meu coração, no coração de vocês. Muita paz, e que todos nós possamos prosseguir na nossa caminhada, vencendo esses desafios que nós estamos